Nós estamos aqui em Santo Antônio do Madeira. A gente veio aventurar. Hoje é o dia da mudança. Tô de roca hoje, tem que sair mesmo. Melhorias, vem sempre. Eu morava em Porto Velho. Pra Casa Nova. Se isso ia ser verdade. Por causa das usinas. As usantes da barragem. Psicológico, a 1000. Daí o nome é acreditar. Quando fizer ele elétrico. Que é a estrada de ferro Madeira Mamoré. Combinaram de indenizar a nossa benfeitoria, né? Tive em torno de 20 malárias. A hidrelétrica do Samuel. Eu não sou daqui de todos, aqui no Jaci é a usina mesmo. Nós estamos aqui em Santo Antônio do Madeira, um sítio histórico e arqueológico de grande importância para os marcos da ocupação humana e principalmente da ocupação histórica das terras que viriam a formar o estado de Rondônia, né? Aqui foi ocupado historicamente pela primeira vez no século XVIII por volta de 1722, quando um padre jesuíta chamado João Sampaio chegou até essas cachoeiras vindo das proximidades da Foz do Jamari e acompanhando a expedição do bandeirante Francisco Melo Palheta. E Santo Antônio sendo aqui o ponto da primeira cachoeira, marcando o fim do trecho plenamente navegável do Madeira e o início de um longo trecho acidentado que vai até Guajará-Mirim, era um ponto importante porque necessariamente era um ponto para reabastecimento, era um ponto para preparação dessa viagem mais difícil. Então tentou-se primeiro fundar a missão jesuítica, que serviria de ponto de descanso e reabastecimento. Mas a região é muito insalubre, embora os terrenos sejam altos e aqui a região seja terra firme no local onde nós estamos. Ela é cercada por pântanos, é uma área extremamente suscetível à malária e o século XIX, com as tentativas de construção da Madeira Mamoré, iriam deixar isso bem claro, pela quantidade de mortes que ocorreriam. Então Santo Antônio marca um processo de ocupação difícil. Aí, aproximadamente 100 anos atrás, em 1907, tem início efetivamente a construção do grande empreendimento que viria determinar uma identidade a essa região, que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A obra é retomada e é concluída sob o comando de Percival Farquhar, um mega empresário norte-americano com negócios em toda a América Latina. Observando a insalubridade de Santo Antônio, que então já era povoado, já era uma vila, ele desloca o início da ferrovia 7 quilômetros rio abaixo, numa região que havia também sido abandonada pelos militares, uma área de inundação que os militares primeiro ancoraram e fizeram um porto e abandonaram e conheceram aquela região como Porto Velho. A história de Porto Velho, a história regional, ela passa e acontece em grande parte em função do Rio Madeira. O Madeira dita o processo de ocupação, dita o processo de estabelecimento das sociedades aqui. E a gente pode falar como o Leandro Tocantins falou, né? Aqui o rio comanda a vida. E agora, 102 anos depois, é o Rio Madeira de novo quem dita um novo processo de ocupação, um novo processo de aproveitamento econômico, um conflito social a respeito do debate ambiental, do que vai ser feito e do que vai acontecer. Então as usinas elas surgem como uma necessidade de nível nacional. Do ponto de vista social você tem um problema daqueles, né, para discutir. Eu acho assim, toda a justiça da questão ambiental tem que ser levada em conta. Não se está pregando no deserto, não é uma causa infundada. Ela precisa ser examinada com cuidado e eu acho que a crítica ambiental ao empreendimento tem que ser percebida como um aliado do empreendimento, não como um inimigo, porque ela vai prevenir
situações em que a história tenha que fazer um julgamento muito severo das autoridades e dos responsáveis pelo projeto. Então, bem observada, essa crítica pode fornecer elementos para que se faça um projeto ambientalmente mais justo. E eu acho que essa tem que ser a preocupação. Eu acho que o projeto é inevitável e é necessário. Mas ele precisa ser pensado da forma a impactar o mínimo possível o meio ambiente e as populações que vivem desse rio até hoje. E a gente lembra de dois fatos importantes ocorridos no início dos anos 90, que foram a desativação do garimpo de ouro do Madeira, que também foi um fator de desastre ambiental sem precedente, principalmente com a poluição por metais pesados ao longo do rio, né? E o término das obras da hidrelétrica de Samuel. Essas duas interrupções da ascensão econômica da região representaram o desemprego e a exclusão social de milhares de pessoas. Uma boa parte dessa gente foi embora, foi para outras áreas, buscando novas oportunidades. Mas um segmento importante ficou e construiu a periferia de Porto Velho que nós conhecemos hoje. Uma periferia violenta, completamente insalubre, sem nenhum tipo de infraestrutura até recentemente, agora que está havendo uma preocupação de um projeto sanitário de infraestrutura para essa população, essa gente ficou desempregada ao longo dos últimos 20 anos. E aí a gente pergunta, é justo exigir um novo sacrifício dessa camada da população? É justo exigir que eles sejam favoráveis à causa ambiental e não à oportunidade que está se apresentando? Então nós temos uma discussão polarizada. De um lado existe um movimento ambientalista, representado principalmente por organizações não governamentais, clamando justamente, apoiados pelos movimentos ambientalistas internacionais, e aí a gente não vê nada de questão de imperialismo na Amazônia, nada de tomada da Amazônia, mas é uma questão necessária e planetária. E por outro lado a gente vê uma realidade local, onde a população diz que em primeiro lugar ela precisa sobreviver. Hoje nós estamos num momento em que a usina é uma realidade incontestável, não vai deter mais. Então perde o sentido essa discussão de que vamos ser contra as usinas. A questão agora é de que maneira nós podemos minimizar o impacto e de que maneira nós podemos utilizar da melhor forma possível os recursos que vão ser destinados à compensação, que vão ser destinados à mitigação ou à prevenção dos acidentes ambientais que ela possa causar. Falta água tratada, que não tem, sabe? E falta muita coisa. Falta uma agência de banco, falta um bocado de coisa que não tem aqui. Nós não temos banco, nós não temos uma casa lotérica, nós não temos nada praticamente. Aqui não tem um hospital decente, aqui não tem uma creche. Quando vem uma empresa grande desse jeito, já começa a mudar um hospital, uma delegacia, melhorias, vem sempre, saneamento básico, que vai ter, porque para uma empresa desse pode vir para cá, ela tem que fazer esse tipo de coisa. Eu estou aqui justamente por causa das usinas, porque a gente já sabia, já ouvia falar, então isso é que faz hoje a gente estar aqui. Tanto eu como várias pessoas que se encontram aqui hoje, justamente isso. Eu morava em Porto Velho, eu não sou daqui de Rondônia. Eu morei em Cerejeiras, morei em Porto Velho e de Porto Velho eu vim para cá. Justamente quando eu ouvi falar que existia as usinas, que ia ter a usina, a gente veio aventurar. Justamente para trabalhar, para ser alguém na vida. Tem 2 meses que eu tô aqui. Eu e meu amigo, nós viemos para cá por causa das usinas mesmo, né? Porque aqui não tinha nenhum salão bom. E as pessoas aqui, as mulheres de Madeira, elas iam em Porto Velho se arrumar e tal. Então aí a gente resolveu montar um salão aqui e tá dando certo. Vão e elas não têm pena de gastar aqui não. O dinheiro aqui é a madeira, né? Então eles não têm pena não, elas gastam mesmo. Aqui é madeira mesmo, não tem outra coisa. Tem um monte de serraria aí, né? Então ele derruba e vende madeira, né? E parou madeira aqui, parou tudo. Então
com a usina gerando mais emprego aqui, eu creio que o pessoal vão ter outras ocupações e vão deixar esse tipo de trabalho, né? Então a ilusão de todos aqui no Jaci é a usina mesmo, não tem outra coisa. Para mim vai ser bom, porque se vir, quanto mais gente vir, mais casas vão ser construídas e mais eu vou fazer entrega. E a patroa vai vender e eu vou ficar me garantindo o meu emprego.